Existe uma história muito interessante na Bíblia, que fala a história de 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Bom, essa história ela nos ensina algo muito interessante. O rei Nabucodonosor, ele governava ali naquela época, na Babilônia, onde levou o povo de Israel cativo por alguns anos. O rei, ele fez uma estátua gigantesca de ouro e ordenou que todos se prostrassem diante dessa estátua. Mas os 3 amigos não se prostraram diante disso. E aí as trombetas soaram e eles não adoraram essa estátua. Então o rei ele ficou muito indignado ali, Mandou chamar e ameaçou que ia jogar eles na fornalha. Mas uma coisa muito interessante a gente pode ver nessa história. A resposta desses 3 amigos para o rei. Eles disseram assim, em Daniel capítulo 3, versículo de 16 ao 18, disseram assim: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos. Ó rei, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem que mandastes erguer. Então veja que a gente encontra aqui uma história de 3 amigos que amavam a Deus acima de todas as coisas, independente de tudo. A devoção, o amor a Deus não eram umas condições em que se ele fizesse, ele me livrar, eu o adorarei. Não. Aqui o amor e a devoção e a obediência está acima de qualquer coisa, Então, se eles estivessem vivos, eles continuariam adorando a Deus. E se a morte chegasse para a vida deles ali naquele momento, eles continuariam adorando a Deus. Não se curvariam diante disso. Então, eu tenho certeza que naquela hora ali o desejo desses homens era que realmente eles fossem libertos, sim. Mas o mais interessante é a fé que eles tiveram. Mesmo que isso não acontecesse, mesmo que Deus não livrasse eles daquela fornalha, eles continuariam firmes no Senhor. Qual tem sido a nossa adoração a Deus? Será que a nossa adoração e obediência a Deus tem chegado nesse nível? A gente pensa que adora a Deus de verdade, que às vezes nos momentos difíceis a gente não vai deixar Deus de lado, mas será que a gente consegue estar nesse nível aqui de adoração? Essa história nos ensina muito porque, independente do que Deus fizesse ou não fizesse, eles ainda adorariam a Deus. Será que nos momentos difíceis que acontecem na nossa vida, será que a gente ainda continua adorando a Deus, mesmo se Ele der algo para nós ou se Ele não der? Se a resposta de Deus for sim ou se for não, a nossa adoração a Deus ela não pode mudar. O nosso amor e a nossa entrega ao Senhor, eles não podem mudar diante de só se Deus fizer por mim. A gente tem que adorar a Deus independente de qualquer coisa, porque Ele sabe o melhor para nós. E o final dessa história é um final feliz, onde Deus os livrou. Deus entrou na fornalha junto com eles e eles não se queimaram. E houve ali um grande milagre de Deus sobre a vida deles, através de uma atitude de honra e de obediência e de fé. Será que estamos nesse nível? Será que você tem estado nesse nível, mesmo quando Deus não te livra de algo, de alguma situação, ou mesmo quando Deus não te diz um sim quando você quer muito? Será que continuamos adorando ao Deus independente do que Ele faça? Receba essa mensagem em nome do Senhor Jesus e continue adorando a Deus independente de qualquer coisa.